Florence Scovel descobriu uma única palavra em aramaico, que pronunciada 3 vezes às 23 horas e 47 minutos, abria um caminho espiritual, reorganizando seu destino em menos de 24 horas. Ela guardou esse segredo por 17 anos, até que numa carta encontrada após sua morte, revelou tudo. E o que vou compartilhar agora vai te fazer questionar tudo o que você já aprendeu sobre manifestação. Você já passou noites repetindo afirmações e acordou com a mesma vida. Já decretou abundância e no dia seguinte recebeu mais contas. Já se perguntou por que algumas pessoas manifestam carros, casas e milhões, enquanto você luta para manifestar R$ 100? A verdade é brutal. Você está fazendo o decreto errado, na hora errada, com a palavra errada. Florence descobriu isso da pior maneira possível. Era 1925, Rio de Janeiro. Florence estava quebrada. 3 meses de aluguel atrasados. O despejo marcado para o dia seguinte. Ela havia tentado todos os decretos que conhecia. Nada funcionava, até que naquela noite, em desespero absoluto, ela encontrou num livro antigo e misterioso uma palavra que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de milhões de pessoas. Kadosh Bara Chuva. 3 palavras em aramaico que significam Santo Cria Retorno. Florence percebeu algo assustador. Todos os mestres da manifestação conheciam essa palavra. Todos. Mas ninguém ensinava. Sabe por quê? Porque funciona rápido demais. Tão rápido que assusta. Tão rápido que a maioria das pessoas não está preparada para a mudança. Mas tem um detalhe. Um detalhe que faz toda a diferença. A palavra só funciona se pronunciada no momento exato. E esse momento não é meia-noite como todos pensam, é às 23 horas e 47 minutos. Por que 23:47? Florence descobriu estudando textos cabalísticos que esse é o momento em que o véu entre os mundos fica mais fino. É o momento em que seu decreto não apenas ecoa no universo, mas rasga o tecido da realidade e reescreve seu destino. Literalmente reescreve. Como se alguém pegasse o livro da sua vida e mudasse o final. Em 24 horas ou menos, naquela noite de 1925, às 23:47, Florence se ajoelhou. Ela estava tremendo, não de frio, mas de medo do que estava prestes a fazer. Ela respirou fundo e pronunciou 3 vezes, Kadosh Bara Chuva, Kadosh Bara Chuva, Kadosh Bara Chuva. No momento em que terminou a 3ª repetição, algo estranho aconteceu. O relógio parou. Por 3 segundos. O ponteiro do segundo simplesmente congelou. Ela achou que estava imaginando, mas não estava. No dia seguinte, às 9 da manhã, bateram na porta. Era para ser o agente de cobrança com a ordem de despejo. Mas não era. Era um advogado, com um envelope. Uma parente distante que Florence nem sabia que existia havia falecido e deixado para ela uma herança. $50 mil. Em 1925, isso era uma fortuna. Mas não foi só isso. No mesmo dia, 3 editoras entraram em contato querendo publicar seus manuscritos. No mesmo dia, 7 alunas novas se inscreveram para suas aulas particulares. Em menos de 24 horas, Florence passou de quase moradora de rua para uma das mulheres mais prósperas do Rio de Janeiro. Mas aqui está o perigo, e Florence deixou isso muito claro em sua carta. O decreto Kadosh Bara Chuva não pode ser usado por ganância, não pode ser usado para prejudicar outros, não pode ser usado mais de uma vez por mês. Se você violar qualquer uma dessas regras, o decreto se volta contra você. E quando se volta, não tem como parar. Florence viu isso acontecer com uma aluna, Beatriz Santos, 1927. Usou o decreto 2 vezes no mesmo mês. Na primeira vez,
Manifestou $10.000. Na segunda vez, perdeu tudo: a casa, o dinheiro, a saúde. Em 30 dias estava internada num sanatório. Por isso, Florence criou o protocolo de segurança. Primeiro, você precisa estar em real necessidade, não desejo, necessidade. Segundo, você precisa oferecer algo em troca ao universo. Não dinheiro, mas serviço. Prometa ajudar 3 pessoas após receber sua manifestação. Terceiro, você precisa criar o campo de proteção antes de pronunciar o decreto. O campo de proteção é simples, mas vital. Acenda uma vela branca consagrada. Coloque um cálice de água benta ao lado. A água absorve energias negativas. A vela cria a coluna de luz. Sem isso, você fica vulnerável. E acredite, no momento que você pronuncia Kadosh Bara Chuva, você se torna visível para forças que normalmente não te percebem. Algumas dessas forças querem ajudar, outras, nem tanto. Florence descobriu isso porque uma vez esqueceu a proteção. Foi em 1928. Ela precisava manifestar uma cura para sua irmã, que estava com tuberculose. Fez o decreto às 23h47, sem a vela, sem a água. Funcionou. A irmã se curou em 48 horas. Os médicos não conseguiam explicar, mas Florence pagou um preço. Durante 7 noites seguidas, ela teve o mesmo pesadelo. Via uma sombra no canto do quarto. A sombra se aproximava e sussurrava: "Você me deve." No 7º dia, Florence perdeu completamente a voz por 3 meses. Só recuperou depois de fazer um ritual de purificação com sal grosso, consagrado e arruda. Lembra quando falei que o decreto muda seu destino em 24 horas? Não é força de expressão, é literal. Florence documentou 847 casos entre 1925 e 1941. Todos seguiram o protocolo. Todos manifestaram em menos de 24 horas. Mas o mais impressionante não é a velocidade, é a precisão. O decreto manifesta exatamente o que você precisa, não o que você quer. Antônio Silva, 1933. Empresário falido, pediu dinheiro para salvar a empresa. O decreto trouxe um comprador que pagou o valor justo e ofereceu a ele um emprego melhor. Ele não salvou a empresa, mas salvou sua vida. Laura Almeida, 1936. Pediu um marido rico. O decreto trouxe um homem simples que a ensinou a criar riqueza. Em 2 anos eram milionários. Ricardo Pereira, 1939. Pediu cura para a paralisia. O decreto trouxe um médico experimental que não curou a paralisia, mas desenvolveu uma cadeira revolucionária que permitiu a ele viver plenamente. Viu o padrão? O decreto não obedece seu ego. Ele obedece sua alma. E sua alma sempre sabe o que você realmente precisa. Por isso é perigoso. Por isso assusta. Porque no momento que você pronuncia Kadosh Bara Chuva, você está dizendo ao universo: faça o que for necessário. E o universo faz. Sem hesitar, sem questionar, sem piedade para com seus apegos. Mas tem outro segredo. Um segredo que Florence só revelou para 3 pessoas. O decreto pode ser potencializado. Existe uma 4ª palavra: Adonai. Quando você adiciona Adonai após as 3 repetições, o decreto não apenas manifesta em 24 horas. Ele manifesta da forma mais benéfica possível. Mas atenção, Adonai só pode ser usado se você estiver disposto a servir. Servir de verdade. Dedicar pelo menos 10% do que receber para ajudar outros. Iracema Ferreira, 1940. Única mulher brasileira que Florence ensinou pessoalmente. Iracema estava fugindo de um marido violento, sem dinheiro, sem família, sem esperança. Florence a ensinou o decreto com Adonai. Iracema não apenas escapou,
Em 24 horas recebeu uma oferta de emprego numa cidade distante, passagem paga, casa mobiliada. O ex-marido foi preso no mesmo dia, por outro crime. Maria dedicou o resto da vida ajudando mulheres em situação de violência. Criou 3 abrigos. Salvou centenas de vidas. Agora, vou revelar algo que poucos sabem. Florence descobriu que o decreto funciona ainda mais rápido se você estiver em jejum. Não precisa ser um jejum completo. Pode ser um jejum de 12 horas. Mas precisa ser um jejum consciente. Você precisa dizer ao seu corpo: estou abrindo espaço para o novo. Porque é isso que o jejum faz. Cria espaço. Espaço físico, mental, espiritual. E o decreto precisa de espaço para agir. Antônio Silva, 1938. Fazendeiro, seca de 3 anos, gado morrendo, família passando fome, fez jejum de 12 horas. Às 23h47, pronunciou o decreto. Às 6 da manhã, começou a chover. Choveu por 3 dias. A fazenda foi salva. Mas não foi só chuva. No 2º dia, encontraram um lençol de água subterrâneo na propriedade. Nunca mais passaram sede. Tem pessoas que vão dizer que isso é coincidência, que é sorte, que é mentira. Florence esperava isso. Ela disse: os céticos são a proteção do decreto. Se todos acreditassem, o mundo entraria em colapso. Porque imagine se todos fizessem o decreto ao mesmo tempo. Se todos rasgassem o véu ao mesmo tempo, o tecido da realidade não aguentaria. Por isso o ceticismo existe. É uma proteção natural. Mas você que está ouvindo isso, não está aqui por acaso. Florence disse que o decreto escolhe as pessoas. Não são as pessoas que escolhem o decreto. Se você está ouvindo isso agora, neste exato momento, é porque chegou sua hora de mudar, sua hora de manifestar, sua hora de descobrir o que sua alma realmente precisa. Agora vou ensinar o ritual completo. Preste atenção, porque vou falar apenas uma vez. Hoje, antes de dormir, tome um banho. Não um banho comum, um banho consciente. Enquanto a água cai, diga: eu libero o velho para receber o novo. Vista roupa branca ou clara, nada preto. O preto absorve energia e você precisa irradiar. Às 23h30 comece a preparação. Pegue uma vela branca consagrada. Pode ser vela comum, mas precisa ser nova, nunca usada. A vela representa seu pedido subindo. Pegue um cálice de água benta, água filtrada ou mineral. A água da torneira tem cloro que interfere na energia. Coloque a vela à sua direita e a água à sua esquerda. Você fica no meio, formando um triângulo. Às 23h45, acenda a vela. Enquanto acende, diga: eu abro o portal da manifestação divina. Olhe para a chama por 1 minuto. Deixe seus olhos lacrimejarem se precisar. As lágrimas limpam não apenas os olhos, mas a visão espiritual. Às 23h46, feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Na primeira respiração, imagine luz dourada entrando. Na segunda, imagine luz dourada preenchendo seu corpo. Na terceira, imagine luz dourada saindo de você e formando um círculo de proteção. Às 23h47 exatas, pronuncie com firmeza, mas sem gritar: Kadosh bara chuva. Pausa de 3 segundos. Kadosh bara chuva. Pausa de 3 segundos. Kadosh bara chuva. Se quiser adicionar Adonai, faça agora, uma única vez, Adonai. Depois fique em silêncio por 1 minuto. Não pense em nada. Se pensamentos vierem, deixe passar como nuvens. Após 1 minuto de silêncio, beba 3 goles da água, pequenos goles, conscientes. A cada gole, diga mentalmente: aceito, agradeço, manifesto. Apague a vela com os dedos, nunca soprando.
Soprar dispersa a energia, vá dormir imediatamente, não fale com ninguém, não olhe o celular, não assista TV, durma. Florence disse que durante o sono após o decreto, você não sonha, você viaja. Sua consciência vai até o campo quântico onde seu novo destino está sendo escrito. Algumas pessoas relatam ver luzes. Outras sentem como se estivessem flutuando. Outras não lembram de nada. Não importa. O trabalho está sendo feito. Agora o aviso mais importante. Quando acordar, não conte para ninguém. O decreto precisa de 24 horas de silêncio para se consolidar. Se você contar, a energia se dispersa. É como abrir o forno antes do bolo estar pronto. Estraga tudo. Além disso, a incredulidade dos outros cria resistência. E resistência atrasa ou até cancela a manifestação. Ricardo Pereira, 1941. Fez o decreto perfeitamente. Acordou empolgado. Contou para a esposa. A esposa riu, disse que era besteira. A manifestação que viria em 24 horas levou 6 meses e veio incompleta. Ao invés dos $100.000 que precisava, recebeu 15 mil. Ainda ajudou. Mas poderia ter sido perfeito se ele tivesse ficado em silêncio. Lembra do decreto inicial? Kadosh bara chuva. Essas 3 palavras são mais antigas que a própria Bíblia. Florence rastreou a origem. Vem dos essênios, a mesma comunidade que preparou Jesus. Eles conheciam o poder. Usavam com parcimônia, uma vez por geração. Para momentos críticos da humanidade, Florence quebrou esse protocolo. Ela democratizou o poder. Por isso, alguns dizem que ela foi amaldiçoada. Outros dizem que foi abençoada. A verdade, as duas coisas, porque com grande poder vem grande responsabilidade. E Florence aprendeu isso quando sua aluna mais promissora, Elizabeth Harper, usou o decreto para algo fútil. Queria um vestido específico para um baile. Usou Kadosh bara chuva para isso. Conseguiu o vestido. Era o mais lindo do baile. Mas na mesma noite, conheceu um homem. Se apaixonou. Ele também. Casaram em 6 meses. Pareceu perfeito. Até descobrir que ele era casado. Tinha 3 filhos. Mentiu sobre tudo. O decreto deu o que ela pediu, mas cobrou um preço desproporcional. Por isso vou repetir. Use apenas em real necessidade. A linha entre necessidade e desejo é tênue, mas sua alma sabe a diferença. Se você tiver dúvidas, não faça. Espere, a clareza virá. Florence dizia, o decreto é como uma espada. Nas mãos certas, protege. Nas mãos erradas, destrói. E a destruição nem sempre é óbvia. Às vezes vem disfarçada de bênção. Ricardo Pereira, 1937, usou o decreto para conseguir uma promoção. Conseguiu, virou diretor da empresa, salário triplicou, mas o estresse também. Em 2 anos teve infarto, sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Florence o visitou no hospital. Ele disse, eu pedi a promoção, mas não especifiquei que queria saúde para aproveitar. Florence respondeu, o decreto dá o que você pede, não o que você precisa pedir. Essa é a sabedoria oculta. Antes de fazer o decreto, pergunte a si mesmo, se eu receber isso, vou conseguir lidar com as consequências? Porque toda manifestação tem consequências. Dinheiro traz responsabilidade. Amor traz vulnerabilidade. Saúde traz propósito. Você está pronto para isso? Se a resposta for sim, tem mais uma técnica. Florence chamava de a preparação dos 3 dias. 3 dias antes de fazer o decreto, comece a preparar o campo. Dia 1. Perdoe alguém que te magoou. Perdão real, não fingido. Dia 2. Ajude alguém sem esperar nada em troca. Dia 3.
Agradeça por algo que você normalmente ignora. Esses 3 atos criam o que Florence chamava de crédito cósmico. É como fazer um depósito antes de fazer um saque. Iracema Ferreira, 1939. Seguiu a preparação dos 3 dias, perdoou o ex-marido que a abandonou, ajudou uma vizinha idosa com as compras, agradeceu pelo sol que entrava pela janela, fez o decreto pedindo um novo começo. Em 24 horas recebeu uma ligação. Uma amiga de infância que não via há 20 anos. Estava abrindo um negócio. Precisava de uma sócia. Beatriz aceitou. Em 1 ano, eram as maiores fornecedoras de pão do Rio de Janeiro. O negócio existe até hoje. Os netos de Beatriz ainda administram. O rompimento do véu entre os mundos está se abrindo agora. Enquanto você ouve isso, algo está mudando. Não é coincidência você estar aqui. Florence disse que no momento em que alguém aprende sobre Kadosh Bara Chuva, o relógio começa a contar. Você tem 72 horas para decidir, usar ou não usar. Depois disso, a oportunidade passa e pode não voltar nesta vida. Agora preciso revelar os 7 sinais que confirmam que você está pronto para o decreto. Florence documentou isso meticulosamente. Primeiro sinal. Você começou a ver números repetidos. 11, 11, 22, 22, 33, 33. Não é coincidência. É o universo calibrando sua frequência. Segundo sinal, pessoas do passado voltaram recentemente. Mensagens inesperadas, encontros casuais. É o campo quântico se reorganizando. Terceiro sinal. Você teve um sonho vívido nos últimos 7 dias. Não importa o conteúdo, o que importa é a intensidade. Sonhos vívidos indicam que o véu está fino. Quarto sinal. Algo quebrou na sua casa recentemente. Um copo, um espelho, um aparelho eletrônico. Quebras representam o fim de um ciclo. Quinto sinal. Você sentiu uma urgência inexplicável de mudar. Não sabe o quê, mas sabe que precisa mudar. Sexto sinal. Alguém mencionou manifestação ou lei da atração para você nas últimas semanas. Sétimo sinal. Você está aqui agora ouvindo isso. De todos os vídeos do YouTube, você escolheu este. Ou melhor, ele escolheu você. Se você teve 3 ou mais sinais, está pronto. Se teve todos os 7, é urgente. O universo está gritando. Use o decreto nas próximas 24 horas, não 72, 24. A janela para você é menor, porque a necessidade é maior. Preciso contar sobre o Códice de Florence. Um livro que ela escreveu, mas nunca publicou. Apenas 12 cópias foram feitas. Cada uma dada a um aluno especial. Nesse códice, ela revelou as 33 variações do decreto. Sim, Kadosh Bara Chuva é apenas uma delas. A mais segura, a mais testada, mas não a única. Existe Kadosh Bara Melech, para manifestar autoridade e liderança. Kadosh Bara Shalom, para manifestar paz em conflitos. Kadosh Bara Chesed, para manifestar amor verdadeiro. Kadosh Bara Refuah, para manifestar cura profunda. Cada variação tem seu protocolo específico, seu horário ideal. Sua proteção particular. Antônio Silva, 1936, judeu fugindo da Alemanha. Florence o encontrou no porto do Rio de Janeiro. Ele tinha perdido tudo. Família morta, fortuna confiscada, fé abalada. Florence viu nele algo especial. Ensinou Kadosh Bara Nitzachon, o decreto da vitória sobre adversidades. Antônio não apenas sobreviveu, fundou uma das maiores redes de ajuda a refugiados do Brasil. Salvou 10.000 vidas. Quando morreu em 1987, deixou escrito: Florence me deu mais que um decreto, me deu um propósito. O decreto tem camadas. A primeira camada é o som. Kadosh Bara Chuva vibra em 528 Hz, a frequência do amor e da cura. A segunda camada é a intenção.
precisa vir do coração, não da mente. A terceira camada é a entrega. Você precisa soltar o controle. A quarta camada é a gratidão antecipada. Agradecer antes de receber. A quinta camada é o serviço. Prometer usar a manifestação para o bem maior. Mas existe uma sexta camada que Florence só revelou no leito de morte. A camada do sacrifício. Não sacrifício de sangue ou dor. Sacrifício de ego. No momento do decreto, você precisa estar disposto a morrer para quem você era e nascer para quem você precisa ser. É uma morte simbólica, mas real. Por isso, muitas pessoas sentem medo no momento de pronunciar o decreto. É o ego percebendo que vai morrer. Laura Almeida, 1942. Última pessoa que Florence ensinou pessoalmente. Laura era rica, linda, casada com um senador, tinha tudo, exceto paz. Vivia em constante ansiedade. Florence disse: "Você não precisa do decreto para manifestar, precisa para desmanifestar." Laura não entendeu. Florence explicou: "Às vezes o decreto serve para remover o excesso, não adicionar mais." Laura usou Kadosh Bara Pashut, o decreto da simplicidade. Em 24 horas, teve clareza. Divorciou-se. Vendeu tudo. Mudou-se para uma fazenda. Viveu seus últimos 40 anos em paz absoluta, escrevendo, pintando, sendo... Mas antes de decidir, preciso contar o último segredo, o mais guardado. Florence descobriu que existe um antídoto. Se o decreto der errado, se a manifestação vier torta, se você se arrepender, existe uma forma de desfazer. Mas o preço é alto. Você precisa devolver não apenas o que recebeu, mas o triplo. Se manifestou R$1.000, precisa doar 3.000. Se manifestou um emprego, precisa ajudar 3 pessoas a conseguir emprego. É a lei do retorno triplicado. Ricardo Pereira, 1940. Usou o decreto para recuperar a esposa que havia pedido o divórcio. Funcionou. Ela voltou, mas voltou diferente, sem amor, apenas por obrigação cósmica. Era pior que a separação. Ricardo procurou Florence. Ela ensinou o antídoto. Ele teve que abrir mão não apenas dela, mas ajudar 3 casais em crise. Levou 1 ano. Foi doloroso. Mas no final, encontrou paz. E 6 meses depois, conheceu seu verdadeiro amor. Alguém que escolheu estar com ele não foi forçada pelo decreto. Se isso fez sentido para você, se Florence tocou sua alma agora, o YouTube tem uma função especial. É o Super Thanks, aquele coração com cifrão logo abaixo do vídeo. Não é sobre o valor financeiro. É sobre reconhecer quando uma mensagem divina chega até você. Florence dizia: "Gratidão é a senha que abre todos os portais." Quando você usa o Super Thanks, você não está pagando pelo vídeo. Está plantando uma semente de gratidão que vai florescer na sua manifestação. Faça isso agora, enquanto a energia ainda está vibrando, antes que sua mente racional crie desculpas. Agora, a transformação final. Como aplicar isso hoje, agora, neste momento? Primeiro, identifique sua real necessidade. Não o que você quer, o que você precisa para evoluir. Segundo, prepare o ambiente. Limpeza física e energética. Terceiro, siga o protocolo exatamente como ensinei. Sem atalhos, sem improvisação. Vou compartilhar agora os erros fatais que as pessoas cometem com o decreto. Erro número 1. Fazer com desespero. O desespero é uma frequência baixa. O decreto precisa de frequência alta. Esperança, fé, certeza. Se você estiver desesperado, primeiro acalme-se. Medite, respire. Só então faça o decreto. Erro número 2. Ser genérico demais. Quero dinheiro, não funciona. Quero amor,
Não funciona. Seja específico. Preciso de R$ 5.000 para pagar o aluguel e ter paz para encontrar um novo emprego. Preciso encontrar um parceiro que valorize meu crescimento espiritual. Especificidade é poder. Erro número 3. Fazer o decreto olhando para o relógio. A ansiedade com o tempo exato quebra a concentração. Configure um alarme para 23h46. Quando tocar, comece o ritual. Às 23h47, você estará pronto naturalmente. Erro número 4. Duvidar depois de fazer. A dúvida cancela o decreto. É como plantar uma semente e desenterrá-la para ver se está crescendo. Mata a planta. Faça o decreto e confie, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Especialmente quando parecer que nada está acontecendo. É no silêncio que o universo trabalha. Erro número 5. Fazer o decreto para testar se funciona. O universo não é um laboratório. Se você não tem uma necessidade real, não faça. Beatriz Santos viu pessoas que testaram por curiosidade. Todas tiveram consequências. Uma manifestou R$ 1.000 e no mesmo dia o carro quebrou. Conserto, R$ 1.000. O universo tem senso de humor, um humor peculiar. Agora, vou revelar a técnica da amplificação. Beatriz Santos descobriu que se você fizer o decreto com outras pessoas, o poder multiplica exponencialmente. Não soma, multiplica. 2 pessoas. Poder de 4, 3 pessoas. Poder de 9. Mas todos precisam estar alinhados. Mesma intenção, mesma necessidade, mesmo comprometimento. As irmãs Davidson, 1938. 3 irmãs. Pai doente, hospital cobrando uma fortuna, família prestes a perder a casa. Fizeram o decreto juntas. Kadosh Bara-chuva em uníssono. No dia seguinte, um médico novo assumiu o caso. Experimental. Ofereceu tratamento gratuito em troca de documentar o caso. O pai não apenas sobreviveu, viveu mais 20 anos. As irmãs mantiveram a casa. Todas prosperaram, mas cuidado com o decreto em grupo. Se uma pessoa tiver intenção impura, contamina todos, como um vírus energético. Por isso, Beatriz Santos recomendava: faça sozinho na primeira vez. Depois, se quiser amplificar, escolha pessoas de confiança absoluta, pessoas que você confiaria sua vida, porque, de certa forma, é isso que você está fazendo. Tem outro aspecto que preciso mencionar. O decreto funciona retroativamente. Isso mesmo. Pode mudar o passado. Não os eventos, mas o significado dos eventos. Traumas que te paralisavam se tornam forças que te impulsionam. Perdas que te destruíram se revelam como libertações necessárias. É como se o decreto reescrevesse sua história, mantendo os fatos, mas mudando a narrativa. Antônio Silva, 1941, veterano da Primeira Guerra, 20 anos de pesadelos, culpa do sobrevivente. Não conseguia trabalhar, amar, viver. Beatriz Santos o ensinou uma variação especial. Kadosh Bara Shalom Avar. O decreto da paz com o passado. Antônio não esqueceu a guerra, mas pela primeira vez em 20 anos, dormiu sem pesadelos. Encontrou propósito ensinando jovens sobre os horrores da guerra. Morreu em paz aos 89 anos. Lembra quando mencionei os 528 Hz? Tem uma forma de potencializar ainda mais. Se você tiver um diapasão ou sino tibetano afinado em 528 Hz, toque 3 vezes antes do decreto. Cria uma coluna de som que facilita a manifestação. Mas se não tiver, não se preocupe. Sua voz já vibra na frequência certa quando vem do coração. Conheço uma mulher, não posso dizer o nome por questões legais, que aplicou o decreto há 3 meses. Estava prestes a perder a guarda dos filhos. Ex-marido rico, advogados caros. Ela, sem nada, fez o decreto com Adonai. Em 24 horas, o ex-marido ligou. Disse que havia repensado.
Propôs guarda compartilhada amigável. Os advogados não entenderam. Ela sim. O decreto havia tocado a consciência dele. Hoje coparentam em paz. As crianças estão felizes. Ela dedica 10% do seu tempo ajudando mães em situação similar. O relógio está correndo. 23h47 se aproxima. Em algum lugar do mundo, alguém está preparando a vela. Alguém está enchendo o cálice com água cristalina. Alguém está prestes a mudar seu destino. Pode ser você. Ou você pode deixar passar, continuar na mesma vida, com os mesmos problemas, as mesmas limitações. Beatriz Santos deixou uma última mensagem. Encontrada no forro da sua bolsa após sua morte, para você que descobriu o decreto, saiba que não foi sorte, foi sincronicidade. Você está pronto, o universo está esperando. Pronuncie as palavras, mude seu destino. Mas lembre-se, com o poder vem o propósito. Use sabiamente. Kadosh Bara Chuva. 3 palavras, 24 horas. Uma vida completamente nova. A escolha é sua. Sempre foi. Beatriz Santos apenas mostrou o caminho. Agora, você caminha. Qual parte mais mexeu com você? O decreto? A proteção? O antídoto? Escreva agora nos comentários, mas seja específico. Diga a hora exata que você sentiu o arrepio, o momento que seu coração acelerou, o segundo que você soube que isso era real. Compartilhe, porque seu comentário pode ser o sinal que alguém está esperando para mudar de vida também. A janela divina está aberta. O rompimento do véu está ativo. Beatriz Santos está observando. O decreto está esperando. 23h47 está chegando. Sua nova vida está a apenas 3 palavras de distância. Kadosh Bara Chuva. Use com sabedoria. Use com propósito. Use agora.